Vamos então dar início a esse nosso painel, cujo título é Planejamento Intersetorial e Gestão Participativa. Bom, nesses 3 dias de discussões que aqui tivemos, eu acho que ficou bastante evidente nas várias sessões que o enfrentamento dos determinantes sociais exige uma nova governança, ou seja, atuar sobre os determinantes sociais para combater as inequidades não pode ser um programa adicional, algo que se faz além de tudo mais que se faz, não é? Um programa de combate às iniquidades. Na realidade, ele implica em uma nova governança, ou seja, uma nova forma de definir políticas públicas. Uma forma de definir políticas públicas onde claramente se definam as responsabilidades dos diversos setores, onde se definam mecanismos de participação social, das relações entre Estado e sociedade civil. Então, uma nova governança das políticas públicas, uma nova forma de fazer as políticas. Implica também na promoção da participação social, né? Nós vimos que boa parte das políticas implicam em redistribuição de poder e de recursos. Isso, evidentemente, não se faz se não há um amplo apoio político da sociedade em geral para a implantação dessas políticas, que exigem esse apoio político importante e participação dos diversos segmentos da sociedade, né? E também implica em nós temos mecanismos de monitoramento, de seguimento, de avaliação dessas políticas, né? Esses são 3 pilares básicos: a nova governança fundada na intersetorialidade, a participação social e a disponibilidade de informações que permitam esse segmento, avaliação das políticas. A pergunta que este painel vai procurar responder, a provocação aos participantes do painel, é: será que os nossos sistemas de planejamento, programação, estão promovendo a intersetorialidade, estão estimulando a participação social, estão baseados em informações, em evidências científicas, né? Bom, para responder a essa programação, nós temos aqui 3 participantes, né? Eu queria chamar, então, para compor a mesa, a doutora Isabel Senra. Ela é do Departamento de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, e ela representa o Dr. Luiz Odorico Monteiro, que é o secretário de Gestão Estratégica e Participativa, que infelizmente não pôde comparecer. Nós temos também o Dr. Alberto Brandão, que é gerente de monitoramento do Estado de Pernambuco, em representação ao secretário de Planejamento do Estado, Dr. Frederico Amanso. Eu quero chamar também Patrícia Ribeiro, que é da Escola Nacional de Saúde Pública, pesquisadora de saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública. Bom, a nossa previsão era de dar a palavra aos nossos 3 membros aqui da mesa, os nossos 3 panelistas, e depois passar a palavra à audiência para o debate, sendo que havíamos previsto já algumas intervenções que não foram solicitadas previamente. Seriam intervenções do Dr. Williams Freire Bezerra, que é secretário municipal de saúde de Aquiraz, no Ceará, o Dr. Marcelo Pires Mendonça, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o Dr. Andrei Soares de Lon Soares, que é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essas 3 pessoas que eu nomeei agora fariam intervenções após o painel. Mas nós estamos com alguns problemas de voo. Algumas dessas pessoas estão precisando ir ao aeroporto nos próximos minutos. Então, eu vou inverter a ordem das apresentações e vou solicitar ao Dr. Williams Freire Bezerra, que é secretário municipal de saúde de Aquiraz, que faça a sua colocação em 10 minutos, né? Por favor, doutor Williams.
Bom dia a todos, boa tarde, quer dizer. Agradecer ao doutor Pellegrini pela oportunidade de aqui estarmos. Queria antes me apresentar, eu sou Williams Freire Bezerra, presidente do COSEMP do Estado do Ceará, secretário municipal de saúde de Aquiraz, né? E nós fomos convidados pelo Ministério, aliás, pelo CONASEMES, para fazer realmente um contraponto às apresentações aqui ministradas pelos nossos palestrantes, né? Eu quero até pedir desculpa ao doutor Pellegrini, até porque nós tínhamos nos programado para estar aqui às 14 horas na mesa, mas, por engano, a mesa só está sendo posta agora às 16 horas e nós temos compromisso lá em Fortaleza no Congresso de Direito em Saúde, que está sendo aberto hoje, e nós temos uma participação lá hoje à noite ainda. Então, eu queria pedir desculpas pelo atropelo com relação a estar me pronunciando antecipadamente. Nós temos uma apresentaçãozinha aí, né? Dizer que é uma honra para mim estar presente nesse evento, né? Nós não temos a rotina de estar participando de conferências, de estar participando de seminários. Nós vivemos mais o dia a dia na gestão pública municipal, como secretário municipal de saúde, que assim eu faço há mais de 16 anos no estado do Ceará. E para nós está sendo uma novidade aqui estarmos no meio de tantas pessoas capacitadas e importante estar apresentando a nossa humilde visão com relação ao sistema único de saúde e aos determinantes que a gente imagina que possa contribuir para a melhoria do sistema, né? Rapidamente. Desafio desafio da organização da saúde no Nordeste, né? Nós, ao longo desses últimos anos, temos instituído um grupo de trabalho no Nordeste de estudo chamado Nordeste Pai d'Égua. Esse grupo de trabalho, ele de estudo também, de elaboração de ideias, é formado pelos presidentes dos conselhos das secretarias municipais de saúde de cada estado nordestino. E nós nos reunimos geralmente 2 vezes no ano. Durante esses últimos 5 anos, nos reunimos a cada 2 vezes, com o objetivo de nós trabalharmos uma tese do Nordeste para o CONASEMES. E com isso nós temos dentro da instituição CONASEMES um capítulo específico na sua tese voltado ao Nordeste, voltado àquilo de inequidade que nós temos aqui na nossa região, né? Então, eu fiz aí alguma coisa trabalhando na questão da igualdade e da equidade, né? O próprio preâmbulo da Constituição, ele fala que a igualdade é a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Ou seja, no próprio preâmbulo da Constituição ele já fala de igualdade como sendo um valor supremo para a sociedade brasileira. No artigo 196, ele expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, é o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a lei, a Constituição, ela fala que todos nós somos iguais perante a lei no seu artigo 5º, né, da Constituição Federal. Um pouco da história aí com relação a antes da nossa Constituição e a época da Constituinte, os cidadãos de várias categorias, as pessoas, elas que podiam pagar seus tratamentos, elas tinham acesso ao serviço privado. Trabalhadores formais com acesso aos serviços de saúde, eles tinham inambos para dar essa cobertura a eles. E os trabalhadores rurais com acesso a poucos serviços conveniados através do Fundo Rural. Nós tínhamos os indigentes ou aqueles que nada tinham e eram atendidos nos serviços municipais e estaduais e era objeto de caridade também nas santas casas como indigentes, isso antes da nossa Constituição. Hoje nós temos
depois da nossa Constituição de 1988, nós temos as pessoas que podem pagar os serviços privados, né, subsidiado pelo desconto do imposto de renda. Temos pessoas que pagam planos de saúde, subsidiado também com desconto do imposto de renda. Aí vem os planos individuais e coletivos. E nós temos os usuários do SUS, que são residentes em área rural, em pequenos municípios, residentes em municípios de médio e grande porte, em favelas ou periferias. Enfim, todas as pessoas têm acesso universal e igualitário, né, em bairros de média e alta. O Brasil, como o ministro Carlos Simons, naquela época, ele falou que os brasileiros eram tratados naquele momento como a Belinda. Quem tinha mais dinheiro era comparado como um habitante da Bélgica, né, porque era um país do primeiro mundo. E sua grande maioria era comparado como habitantes da Índia, que não tinham acesso aos serviços. O próprio ministro naquela época falou isso. A igualdade não como ponto de partida, mas como ponto de chegada. Então, a igualdade e a equidade, a gente entende que a igualdade, no sistema de saúde, ela é tratada como um ponto de chegada, não como um ponto de partida. Na própria Constituição, a gente observa isso. A equidade como condição sine qua non para alcançar a igualdade. Sem equidade, sem reconhecer a desigualdade, sem dar-lhe um tratamento adequado, a igualdade é a letra morte, é ficção e não é atingida. Equidade é tratar desigualmente os desiguais. Desigualdades regionais, né? Nós botamos aí a questão de Porto Alegre e Fortaleza, né? Estudos que diziam que, antigamente, um pobre nascido em Fortaleza, ele teria uma perspectiva de vida 25 anos menor do que um rico que nascia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós já nascíamos com uma expectativa regional menor, né? E no artigo 3 da Constituição, ele diz: constitui objetos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, ou seja, reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? E aqui nós temos a questão da desigualdade regional. A gente observa na região norte o PIB per capita de 8.706,43, taxa de analfabetismo 10,73, taxa de mortalidade infantil 22,1. Região nordeste, o per capita é de 6.663,58, taxa de analfabetismo 19,41, taxa de mortalidade infantil 28,8. Se a gente vai para a região sudeste, 18,615, 5,81, 14,06. Região sul, 16,020, 5,45, 12,09, né? Então, nós temos uma taxa diretamente proporcional, inversamente proporcional ao PIB per capita, né? Aí mostra claramente como é nossa região. Financiamento equitativo da saúde, a gente defende muito isso, fórmula de alocação equitativa dos recursos. A Inglaterra, Bangladesh e o Canadá, nesse país, o sistema nacional ele é custeado 100% pela esfera federal, né? Mais recursos para quem tem mais risco de adoecer, né? E menor, e morrer. Ou seja, se nós no Nordeste temos muito mais risco em adoecer e morrer pela questão da taxa do analfabetismo, razão da mortalidade proporcional e etc., então a gente defende que mais recursos venha para a nossa região, justamente inversamente proporcional à questão do PIB. O financiamento equitativo da saúde também, PAB, ao ser criado, foi mantido valores maiores com base exclusiva na série histórica. O financiamento da média tem critério e se baseia muito na capacidade instalada do peso político, embora isso tenha mudado ao longo do tempo e havia sido reduzido essas diferenças. No Brasil, na atenção básica, o financiamento atual é majoritariamente municipal, ou seja, o piso da atenção básica, ele realmente tem, em sua grande maioria, financiado municipalmente. Nós, municípios, custeamos isso muito acima daquilo que manda a Constituição. O financiamento hoje ele é baseado em 3 fontes de recursos, na atenção básica, principalmente, ou seja, o recurso federal ele é igual para todos os municípios do Brasil,
né? O recurso estadual ele é praticamente inexistente, poucos são os estados que repassam recursos para o piso da atenção básica dos municípios, e os recursos municipais, variavelmente em função da riqueza circulante e decisão política, ou seja, o município que arrecada mais, ele tem mais condições de investir, e dependendo da decisão política, esse recurso poderá ser investido na atenção básica ou em outras áreas sociais, ou chegando ao resultado de quem mais precisa tem menos recursos federal ou investido, principalmente na área da atenção básica. O financiamento... Só teria mais 2 minutos. Ótimo, eu estou terminando. Financiamento equitativo para a saúde, ou seja, nós temos a quadrúpla de justiça, o Nordeste precisa mais, tem maior carga de doença, piores indicadores sociais, tem menos recursos próprios, indicadores econômicos mostram isso, tem menor proporção de população com plano de saúde, recebe menos os recursos de média e alta complexidade. Tem outras peculiaridades, como baixa cobertura de saneamento básico, sobretudo esgotamento sanitário, clima semiárido, seca, solo ralo, concentração de renda, profissionais de serviços especializados concentrados em grandes centros, 2 ou 3 por estados, vazios demográficos, população dispersa, né, pequenos municípios e a maior parte concentrada. A gente tem um mapa do Ceará dividido em regiões. Região amarela, a população tem mais acesso aos centros de alta resolutividade, a região verde e azul, o acesso é mais resumido pela distância da capital. Tem uma frase do Patativa do Assaré, para quem não conhece, é um poeta nordestino muito famoso, ele diz: agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: meu Deus, eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Esse é um analfabeto, poeta sábio lá da região do Cariri. E aqui nós temos algumas sínteses desse nosso trabalho, feito entre os secretários municipais, que é sugestões, corrigir o índice de correção pela inflação, elevando o PAB, piso da atenção básica variável, de 18 para 38 per capita. Nordeste precisa de um PAB fixo, piso da atenção básica fixo diferenciado, por ser região que concentra maior incidência de doença, menor expectativa de vida, menor IDH, menor capacidade de arrecadação, dar incentivo diferenciado para a equipe de saúde da família, né? Fortalecer os COSEN no enfrentamento do processo de judicialização da saúde, pois é um problema crônico que a gente enfrenta, né? E nós temos algumas conquistas, que aumento equitativo do PAB fixo, incorporação dos recursos, né, das especificidades regionais na parte fixa da atenção básica, do PAB fixo. E aqui a gente termina e agradece e recita aqui uma frase: aos que queixam do vento, aos que esperam que ele mude e aos que procuram ajustar as velas. Quero agradecer imensamente a oportunidade que aqui estive, e a apresentação que nós fizemos foi um resumo daquilo que nós vivenciamos no Nordeste ao longo desses últimos 5 anos nas reuniões dos presidentes dos conselhos das secretarias municipais de saúde dos 9 estados. Muito obrigado e agradeço a todos. Bem, então, vou fazer também uma inversão na ordem das apresentações aqui do painel e chamaria em primeiro lugar a Patrícia Jaime. Desculpa, Patrícia Ribeiro. Patrícia Ribeiro, que é pesquisadora em saúde pública da Escola Nacional de Saúde. Patrícia, por favor, desculpe. Oi, pronto. Boa tarde a todos, eu queria cumprimentar a mesa e me sentir bem, dizer que eu estou me sentindo muito bem acompanhada nessa tarefa árdua, que é fazer parte de uma das últimas mesas de um evento que trouxe tantas reflexões. Então, por mais que a gente tenha programado uma apresentação, o que você reúne de reflexão nesses dias, né, te coloca diante de novas problemáticas que a gente vai tentando incorporar. Então, realmente é uma tarefa complexa. Mas, de qualquer maneira, nosso objetivo aqui vai ser trazer mais alguns elementos como contribuição à compreensão dessa abordagem dos determinantes sociais da saúde, né?
Então, esse trabalho é um trabalho que a gente fez a partir de um grupo de pesquisa também, que está, além de ter uma inserção institucional na Fiocruz, tem também uma participação na cooperação técnica da Fiocruz com CONAS e CONASEMS, que é uma cooperação que está sendo coordenada pelo Valcler, pela vice-presidente de promoção e atenção da saúde da Fiocruz, pela Fiocruz, e esse grupo vem tentando traçar um mapa, um panorama da situação nos estados, do ambiente da gestão pública da saúde nos estados brasileiros, recente, a partir de vários estudos, entre os quais uma sistematização das informações dos planos estaduais de saúde. Então, é a partir desse lugar e dessa experiência que a gente sistematizou algumas questões para trazer aqui hoje para vocês, né? Então, a apresentação, ela está estruturada a partir de 4 partes. Uma primeira, que eu vou passar bem rapidamente, identificando na Constituição e na legislação infraconstitucional, né, indícios, como essa abordagem dos determinantes sociais foi incorporada, né, está presente nas orientações legais e normativas do Sistema Único de Saúde. Lembrando que a saúde e doença, como processo socialmente determinado, foi um dos grandes alicerces do movimento pela reforma sanitária, né, que acabou incorporando muitas das suas proposições no texto constitucional, né? Então, essa abordagem é uma abordagem muito cara para nós, para a política de saúde no Brasil, e muito antiga, né? Então, vou recuperar um pouco como a sociedade conseguiu, apesar dos enormes conflitos de interesses que esse tema traz, incorporar no texto constitucional para regular nossas intervenções setoriais, né? Depois, em seguida, eu fiz uma breve caracterização a partir de um artigo que o Pellegrini tem no caderno temático do Caderno de Saúde Pública sobre esse assunto, em que ele vai dizer qual é a especificidade desse debate na agenda internacional hoje, né, a partir da criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial de Saúde. Aí, num terceiro momento, a gente vai listar como alguns desses temas relacionados com essa abordagem se fazem presentes nos planos estaduais de saúde. Planos estaduais de 2008 a 2011, né? Não são esses mais recentes. E, por fim, traçar alguns caminhos a explorar para tentar avançar nessa interligação dos setores na produção de respostas a problemas que são territorialmente localizados, né? E em busca de um planejamento socialmente orientado e coletivamente projetado. Bom, então, no texto constitucional, na legislação infraconstitucional, a gente encontra essa relação entre política de saúde e determinantes sociais e interlocução com outros setores em vários momentos. Em relação à garantia do direito à saúde, depois vocês recuperam essa transparência, porque eu não quero perder muito tempo com isso, mas está claro, né, essa leitura, né, do direito à saúde a partir de intervenções que superam as intervenções setoriais, né, que transcendem as intervenções setoriais. A questão da interlocução com os outros setores também está presente na organização do sistema, quando prevê participação da comunidade, do setor privado, inclusive atividades da iniciativa privada, que são consideradas de relevância pública. Então, esse diálogo tem que se fazer de qualquer forma, né, nas nossas ações. Situa a questão da importância da universalidade, da integralidade, da igualdade, né? E aí colocando a importância de trabalhar ações que reduzam iniquidades na prestação da assistência à saúde, né? Também prevê, né, que o sistema tem que identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde, promover nos campos econômico e sociais políticas que visem redução de riscos de doenças e desigualdades,
No planejamento setorial, sobretudo a partir do Planeja SUS agora, né, no período de 2006 e 2009, que foi um sistema que foi construído com grande participação dos estados e municípios, também coloca, né, importantes momentos de interlocução com os outros setores, já que coloca o plano de saúde, a importância do plano de saúde como base para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias e para a LOA, busca articular esses dois processos, né, de planejamento governamental, e chama atenção para esses insumos, né, para a elaboração do plano de saúde, e aí não só o PPA, como conferências, planos de saúde vigentes, reuniões com conselhos, eventos específicos com comunidade, reuniões com outros setores. Propõe que os dados sejam desagregados segundo sexo, raça, faixa etária e grupos vulneráveis. Propõe que se pense em intervenções específicas para esses grupos vulneráveis. E incorpora, como um dos eixos orientadores para a identificação de problemas nos planos, os determinantes e condicionantes da saúde, né? Buscando identificar medidas que vão ser compartilhadas ou coordenadas em conjunto com outros setores e a integração do setor nos espaços de formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas. No que diz respeito à regionalização, também o conceito de região, que foi recém-colocado pelo decreto, né, 7.508, mas que já vinha sendo aperfeiçoado desde a NOAS, do Pacto pela Saúde, mas que agora ganha mais relevância na organização do sistema, também incorpora variáveis que falam de um contexto muito mais amplo do que a produção de serviços de saúde, ou mesmo só das ações específicas de promoção da saúde setoriais, né? E como a gente já viu aqui várias vezes, vou passar rápido, todas as ações específicas previstas na Política Nacional de Promoção da Saúde, né? E esse pode passar rápido. Então esse é o contexto, né, de proposições e da normativa que regula essa relação entre a política de saúde e os determinantes sociais e condicionantes. Todos sempre com a preocupação de buscar equidade e para se alcançar isso, reduzir desigualdades. Na agenda internacional, essa característica que esse movimento assumiu recentemente com a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial de Saúde, prevê, né, que é caracterizado como um movimento global por uma abordagem às políticas públicas sensível aos determinantes sociais da saúde, não só da saúde, né, não é determinantes sociais da saúde, é determinantes sociais das desigualdades em saúde. E aí é para você ver como esses determinantes incidem produzindo desigualdades, né? Supõe um compromisso com a ação e com a ação combinada entre diversos setores, buscando a redução das desigualdades, o reconhecimento da diversidade de cenários, contextos e experiências locais na produção de estratégias de difícil generalização. Isso é importante, né? Prestar atenção de que as realidades locais têm características específicas e diversas que dificultam, que têm que ser olhadas na sua especificidade, por mais que a gente queira pensar uma regulação nacional para os processos, essa diversidade emerge como muito importante para você pensar alternativas realmente eficazes, né? Uma agenda orientada à solução de problemas, com ênfase em práticas interativas e de interação entre setores, né? E que visam também uma melhor alocação de recursos em políticas de programas que alcancem maior efetividade, né? Então esse é o cenário que deveria estar na base dos planos de saúde. Essa foi a nossa pergunta. Então, vamos olhar nos planos estaduais de saúde se a gente encontra a repercussão desse movimento e das orientações normativas nos planos estaduais. Qual é a fonte que a gente está usando? Já falei, são os planos estaduais de saúde. Então, a gente está se reportando exclusivamente ao que está escrito no documento. Então, a gente pode dizer que os planos incorporam ou não essas abordagens, mas a gente não pode dizer se o planejamento e suas práticas está operando com essas formulações, né?
Bom, então, quanto à equidade e desigualdades, o que a gente encontra nos planos estaduais? Primeiro, equidade, é consenso. Equidade como princípio da política de saúde, mas também tem aparecido nos planos como valor institucional das secretarias estaduais de saúde. Quando os planos apresentam a missão, destacam alguns valores institucionais, entre os quais a equidade. Como princípio orientador do financiamento, da alocação de recursos e da eficiência, como princípio assistencial, como diretriz estratégica para a organização de redes, como princípio na definição de ações e metas e como orientação de modelos de desenvolvimento. Então, esse conceito está presente nos planos de saúde, buscando, né, essas mudanças, né? Equidade também aparece como resultado de redução de desigualdades territoriais, regionais, intermunicipais, assistenciais. Eu coloquei em vermelho porque, quando a gente fez a busca nos planos estaduais, a gente está se referindo aqui exclusivamente aos planos estaduais da região Nordeste, né? As desigualdades são mencionadas quando está se falando de assistência, predominantemente, que é interessante, porque realmente no espaço da assistência, sobretudo em relação ao acesso, a desigualdade no acesso e no acesso ao atendimento integral, né? Então, tem determinações várias que incidem na assistência, sociais e econômicas, que também tem que ser olhadas com cuidado para a gente não se restringir às ações de promoção, né? Porque ali, naquele espaço, é onde elas emergem com muita clareza, né, essas desigualdades. E ainda, desigualdades econômicas, sociais, assistenciais, alocativas, regionais e intermunicipais como determinantes e condicionantes das diferenças no processo de saúde e doença. Então, esses temas são temas que são bastante fortes na leitura dos planos. Eles aparecem como preocupação dos governos estaduais, através dos seus planos estaduais. Quanto à intersetorialidade, a intersetorialidade é interessante, ela aparece muito frequentemente como articulação entre os setores internos das secretarias estaduais de saúde, porque já tem essa avaliação da dificuldade de integração e de diálogo dos diversos segmentos, das diversas áreas de atuação dentro do próprio setor saúde. Então, esse conceito é utilizado nos planos para nomear a necessidade de articulação interna das secretarias estaduais de saúde para trabalhar as respostas aos problemas de saúde. Além disso, aparece como articulação e parcerias com outros setores governamentais. E aí, a gente listou todos os setores que são mencionados aqui nos estados do Nordeste. Então, educação, meio ambiente, saneamento, assistência social, habitação, desenvolvimento, trânsito e transportes urbanos, agricultura, ciência e tecnologia, segurança pública, polícia militar, promotoria, justiça, polícia rodoviária federal. Então, tem previsão de interlocução com todos esses setores nos vários planos, alguns mais, outros menos, mas a gente está fazendo uma abordagem mais geral. E também tem previsão em alguns de criação de comissões intersetoriais e interinstitucionais para coordenação de políticas. Também, a intersetorialidade é discutida e nomeada, é usada nos planos para nomear interlocuções necessárias entre primeiro, segundo e terceiro setores também. Não é só setores governamentais, mas setores da economia. Então, você tem que pensar articulação entre governo, mercado e sociedade, né? E, inclusive, tem um plano que coloca já como ação estratégica de saúde a implantação de um arranjo produtivo local, que mostra que realmente já tem uma leitura bem mais abrangente do nosso campo de intervenção e das necessidades de diálogo com o setor econômico, inclusive, produtivo, né? Então, isso já está nos planos. E também propõe programas complementares de geração de trabalho e renda, alfabetização de adultos, fornecimento de registro civil e demais documentos, mas também a gente encontra nos planos referências, apesar da intenção, a baixa capacidade governamental de gerir essas ações intersetoriais, né? Então, está identificado como necessidade, mas na hora de você organizar a gestão, não é tão simples assim. Quanto à formulação do plano, os processos estaduais têm como referência, quase todos da região Nordeste, as orientações do Planeja SUS, o Pacto pela Saúde, já que a gente está falando de 2008 e 2011, os relatórios de conferências estaduais e municipais, os PPAs,
os termos de compromisso de gestão, a PPI e a Política Nacional de Promoção da Saúde também é usada como referência. E eles caracterizam processos participativos e pactuados de elaboração desse plano, com realização de oficinas. Em 3 minutos para tentar. O que é importante chamar a atenção aqui? Eles não fazem menção aos planos municipais de saúde. E a gente chamou a atenção para isso porque onde a gente apresenta esse trabalho pela cooperação, os gestores perguntam municipais. Mas na elaboração dos planos estaduais é levado em consideração os planos municipais e, de fato, eles não aparecem como referência, o que não quer dizer que não haja articulação através dos COSENs, etc. e tal, né? Mas não tem preocupação, não é referência da elaboração dos planos. Bom, quanto à regionalização, os planos evidenciam o início de uma leitura regional da situação de saúde, da ação setorial, mas nem todos organizam o conteúdo do plano segundo as regiões. Tem os 2 estados que apresentam o planejamento, que seria desencadeado a partir do plano, já com as informações organizadas por região, com os objetivos e metas por região. Mas a maioria menciona e faz esse diálogo com os municípios das diversas regiões, comparando, mas não apresenta o resultado nesse formato. E vários critérios para definição dos recortes regionais, que vocês podem ver depois, porque eu acho que é um leque bastante abrangente, que é interessante para trocar, né, os vários estados da região Nordeste, perceber, embora tenha muita regulação federal também sobre isso, também apareceram critérios que emergem das realidades locais. Então, o que é importante, que eu acho que seria interessante a gente explorar para dar um salto de qualidade? Vou encerrar só passando rapidamente. É importante a gente conseguir trabalhar com esse conceito de governança territorial, que é um conceito que vem sendo trabalhado recentemente na literatura que pensa a governança e que parte desse pressuposto de que é importante a gente começar a trabalhar as respostas governamentais a partir de uma visão compartilhada para o futuro do território. Então, o ponto de partida para a leitura dos problemas é ser o território e não o espaço de regulação setorial, né? Que muda. Se você olha para o território, o problema aparece de um jeito. Se você olha a partir do que o setor é responsável para regular, muda a definição dos problemas. Aí vou me juntar ao Zé Ivo hoje, que falou que a gente tem que ressignificar o conceito de problema de saúde, nesse contexto. E mais outras estratégias. Além disso, a gente precisa, para avançar nessa leitura territorial, ancorar nossas propostas no território político federativo, porque, embora a gente hoje fale de relações interfederativas, ainda não está introjetado que nós somos uma federação e o que representa isso para cada esfera de governo, em termos de autonomia e de interdependência, né? Então, isso é preciso esclarecer o que é sermos uma federação e o que significa sermos uma unidade federativa da Federação Brasileira, né? Com as suas especificidades. Trabalhar uma perspectiva regional a partir da região como escala do território usado, que é um conceito que Milton Santos usa, que coloca num território todas as interações entre as instituições mundiais e associa as instituições, os governos e os laços e a cultura local. Então, você olha para aquele território vivo na dinâmica de todas essas inter-relações. E aí, para fazer isso, eu acho importante, vou chamar a atenção, tem o IBGE, tem uma pesquisa que é a Região de Influências das Cidades, que faz um mapa dos fluxos urbanos, que é fundamental, vou mostrar aqui rapidinho na frente. E tentar harmonizar econômico e social, pensando arranjos produtivos locais. Vou pular esse, depois vocês olham na transparência. Aqui, ó, é o mapa. Consultem, porque quem quer planejar qualquer ação setorial governamental tem que olhar para esses fluxos, que é a rede urbana, como ela se coloca no território nacional. É importantíssimo para ver os vazios, para ver onde tem potencialmente você soma, né, as condições para fazer intervenções. Então, isso é muito interessante. E a questão dos arranjos produtivos locais, tentar também começar a introduzir as políticas sociais na discussão sobre os arranjos produtivos. Então, por fim, última transparência, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento rico de muita informação, que já incorpora
essa necessidade de interligar setores e pensar as cidades, né, como oportunidade para experimentação ética dessa nova forma de fazer políticas públicas, experimentar arranjos criativos locais socialmente planejados e coletivamente projetados, não só arranjos produtivos economicamente falando, mas produtivos socialmente falando também, né? E de preferência criativos para poder incorporar toda a pujança que nós temos nesse país com a diversidade que nós temos, né? E desenvolver essa ideia e esse novo modo de governança, que seria uma governança que parte do olhar sobre um território vivo, com todas as relações que se estabelecem ali, e que geram problemas, mas também soluções, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente queria trazer para a contribuição. Bom, passo a palavra, então, para a Isabel. Então, boa tarde. Queria cumprimentar, doutor Pellegrini, agradecer o convite em nome do secretário Odorico, que não pôde estar presente, porque foi deslocado para uma missão no estado do Pará. Espero, obviamente, poder contribuir aí com o debate, a partir de algumas referências, que a gente vem olhando para esse processo. Pode passar? Sou eu aqui, né? Eu passei na Patrícia. Não, tudo bem. Então, só para lembrar, que essa discussão dos determinantes e dos condicionantes da saúde, já é uma coisa que já vem desde que a saúde foi reconhecida aí como um direito de todos os cidadãos e que a gente vem tentando desdobrar isso, na prática, no nosso cotidiano, o que é um trabalho bem difícil, já colocado aqui inúmeras vezes. Uma outra questão que eu acho que também é relevante é que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica e a gente está num momento de poder avançar nesses processos, de olhar a saúde. Então, nessa questão de entender a saúde como um direito social, há necessidade de construir a política de Estado e, para isso, num país como o nosso, há necessidade de se construírem metas comuns, Esse é um trabalho difícil. A gente vem trabalhando, no Ministério da Saúde, em parceria também com o Ministério do Planejamento, numa articulação com estados e municípios, no apoio à elaboração dos PPAs, Porque esse acaba sendo um nó, muitas vezes, no cotidiano, considerando que as peças orçamentárias viabilizam a execução das políticas e nem sempre existe um alinhamento. Então, temos problemas aí que a gente precisa superar do ponto de vista da coordenação interfederativa e que tenha uma base cooperativa. Então, são palavras bonitas que a gente vem repetindo, mas que são difíceis de se concretizar na prática. E nessa construção de termos metas comuns entre a União, estados e municípios, para a questão da saúde, a gente tem que, por um lado, trabalhar com a sociedade na formulação de políticas e prestar também resultados. Como do ponto de vista da gestão, a gente tem a regionalização já na raiz desse sistema, idealizado na Lei 8080, e que a gente também precisa avançar em alguns nós desse ponto de vista da regionalização, até porque ela é uma estratégia para fortalecer as relações entre gestores num determinado território, E isso não é uma coisa simples de se fazer, O processo da descentralização, que é um princípio também do sistema, entendendo que os municípios são a instância que lidam diretamente com as necessidades de saúde da população, enfim. Nesse processo da descentralização, a regionalização ela foi muito incipiente, Então, hoje a gente se depara com alguns problemas desse ponto de vista de olhar a saúde do ponto de vista regional. Há uma tendência a se olhar do ponto de vista municipal. Então, nesse sentido, a organização da rede, ela coloca inúmeros desafios, Então, a gente tem que avançar também desse ponto de vista. E o decreto 7.508 institui o contrato organizativo da ação pública como um instrumento jurídico que possa
dar maior concretude, digamos assim, às metas pactuadas e às responsabilidades, né, das três esferas de governo presentes, né. Bom, isso tudo, obviamente, combinado, né, numa perspectiva de uma gestão participativa, democrática, transparente, e que, para isso, precisa cada vez mais de trabalhar com a informação, que é um outro aspecto que a gente também precisa avançar. Por um outro lado, eu queria também trazer, né, que a gente tem se aproximado aí, né, do Ministério da Integração Nacional, que vem conduzindo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, não é? Que foi instituída pelo Decreto 6.047, né, já em 2007, e que tem como objetivo, né, essa política, a redução das desigualdades de nível de vida entre regiões brasileiras e a promoção da equidade no acesso à oportunidade de desenvolvimento, né? E esta política deve, então, orientar programas e ações federais no território nacional, né? Então, nesse sentido, a gente tem que convergir, né, políticas para que o território consiga, de fato, se beneficiar, não é, da ação pública. Bom, as estratégias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional devem, então, ser convergentes com os objetivos de inclusão social, de produtividade, de sustentabilidade ambiental e de competitividade econômica. Então, a gente tem uma política aí, né, que a gente precisa trabalhar em prol dela, até para poder convergir isso no território. Bom, lembrando também que esta política vem do reconhecimento, né, de que três questões assim principais, digamos assim, que os cidadãos brasileiros, eles são punidos por seu local de nascimento, né? Então, nem todo mundo tem oportunidade, não é? Então, as regiões menos dinâmicas, elas ofertam menos chance de crescimento pessoal e profissional aos seus habitantes, né? Limitadas em razão do baixo acesso que se tem à educação, à saúde, ao emprego, enfim. Uma outra questão é que essa desigualdade também induz uma movimentação no território, provocando a mega metropolização e com os efeitos adversos que daí surgem, né? Como a favelização, a pobreza e a violência, né? Que são problemas que a gente, partindo desse pressuposto de que a saúde nada mais é do que o resultado, né, de um viver em sociedade, a gente vai no sistema arcar, né, com algumas consequências que decorrem daí. Bom, e por último, né, o Brasil deixa de aproveitar, então, grande parte do seu potencial produtivo, né, que poderia estar contribuindo para uma maior competitividade do país, gerando emprego, renda e bem-estar. Bom, a gente teve também a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional em março de 2013, não é? Num processo ascendente. Todos os estados da federação realizaram as suas conferências estaduais, não é? Que se agregaram em conferências macro-regionais e que, por fim, chegou-se na Conferência Nacional, foi realizada em março, não é? E que, enfim, a gente precisa saber também se o setor saúde, de fato, não é, em todos os estados, se apropriou da discussão, né, porque muitas vezes ela, como é setorializada, as discussões nem sempre caminham de forma convergente. Enfim, essa conferência tem também uma carta, né, a Carta Unidade da Diversidade, que foi elaborada ao final e que estabelece aí metas de redução das desigualdades para os próximos 10 anos, né, e com o compromisso do Ministério da Integração Nacional conduzir, né, um processo de pactuação de metas entre diferentes ministérios e órgãos do governo federal. Então, acho que isso também se coloca como uma possibilidade de a gente trabalhar, né, a ação dessas políticas de forma mais articulada e integrada. Bom, por fim, o Decreto 7.508, né, vem colocando para a Organização do Sistema Único de Saúde a questão das regiões de saúde, né, e a gente vem tentando trabalhar nesse sentido, né, de fortalecer as regiões de saúde como um espaço que, num processo de planejamento que deveria ser ascendente, tem a capacidade de conhecer melhor o território, saber do que como a população vive, do que ela adoece, enfim, quais são as questões desse território que precisam ser trabalhadas, não é, para se trabalharem as políticas públicas. Bom, o Decreto 7.508, ele regulamenta a 8080 em alguns aspectos. Esse da organização do SUS em regiões enfatiza o processo de planejamento, né, que deverá ser ascendente. Traz também a questão da assistência à saúde na organização das redes e a articulação federativa, que deve ser entendida por meio
da articulação nas comissões intergestores, né, nas várias instâncias, e do contrato organizativo da ação pública da saúde. Então, a gente está num momento de articular um novo pacto federativo, necessário aí a consolidação do sistema, mas é necessário que essa discussão ela chegue à ponta, né, aos municípios, e que essa discussão se faça ascendente, né? Então, vou avançar um pouquinho. As regiões de saúde, né, elas são a base do processo de planejamento. A rede de atenção, né, ela precisa também se organizar para garantir a integralidade, né, e nesse sentido faz-se necessário estabelecer o referenciamento do usuário nessa rede. A gente tem problemas sérios também nesse ponto, e que então as regiões de saúde elas também precisam conversar entre si para o atendimento da integralidade, né? Então não se pode também entender uma região de saúde como uma região, um território hermeticamente fechado, né? Obviamente ele dá dialogar com outras regiões de saúde no referenciamento do cidadão nessa rede. Então, dessa forma, a gente tem um processo de governança, do ponto de vista governamental, que pressupõe a organização dos municípios e regiões com as comissões intergestores regionais, o Estado, né, com a representação dos seus municípios na CIB, né, os COSEMs, e no âmbito nacional a gente tem a CIT como espaço de discussão das políticas, né. Bom, está colocado e reiterado no decreto os objetivos de cada região, né? Então, não só organizar a rede de atenção para garantir um acesso resolutivo, mas também fortalecer o processo da descentralização, que deve se dar nas comissões intergestores regional. E a gente sabe que essa discussão ainda é incipiente, né? E, ao mesmo tempo, os gestores de determinada região ficarem comprometidos com o desenvolvimento regional. Então, há que buscar reduzir as desigualdades locais e regionais. Bom, nesse processo, acho que o planejamento entra com uma força importante. A gente não pode entender os planos de saúde como uma expressão meramente burocrática ou burocratizada de um processo, e eles têm que traduzir, né, a política de saúde pensada, né, em cada território. Então, pensar, né, e desenvolver processo de territorialização para conhecer de fato aquele território, né, e poder pensar ações que superem, né, alguns entraves, é necessário pensar o mapa da saúde, né, para identificar no território as potencialidades, as fragilidades, desenvolver um processo de planejamento regional que de fato seja integrado, né, e fortalecer a governança por meio da implantação do contrato. Bom, lembrando que nesse processo de planejamento participativo a gente tem um espaço das conferências, né, num movimento ascendente. A gente está agora no momento de realização de conferências municipais de saúde. Os gestores estão na elaboração dos seus PPAs e, portanto, também dos seus planos de saúde, não é? E, de fato, quer dizer, a discussão dos determinantes, né, da saúde em cada território, né, e quais são as políticas, né, a serem implementadas, né, elas precisam estar muito bem expressas e explicitadas em cada plano, né? E esse é um desafio que a gente precisa fazer chegar lá. Então, as conferências estaduais e, por fim, a conferência nacional, dessas conferências saem diretrizes que deverão ser observadas por cada governo, né, onde eles encontram nas comissões intergestores, né, a possibilidade de discussão, né, solidária com os demais gestores na gestão da rede, como também tem, de um outro ponto de vista, os conselhos de saúde como os mecanismos institucionalizados do controle social. Bom, e do ciclo de planejamento, né, a gente tem, então, do ponto de vista da gestão individual, alguns instrumentos. Do ponto de vista da gestão interfederativa, ou seja, dos compromissos compartilhados, a gente tem também outros instrumentos, mas que precisam, de fato, refletir, né, a realidade. Então, o decreto, né, o contrato, né, instituído aí pelo decreto, vem com a possibilidade de assegurar, então, a gestão compartilhada, não é? E que aqui é necessário que todos se envolvam nessa discussão, desde a sociedade civil, né, aos trabalhadores da saúde, aos chefes do Poder Executivo, para que, de fato, esses acordos, né,
eles ganhem força e se concretizem na prática. Bom, um outro aspecto que eu queria ressaltar é o da informação, né? O decreto traz também que o Ministério definiria indicadores nacionais de acesso, de garantia de acesso e de qualidade, não é? E nesse sentido eu queria chamar a atenção para o IDSUS, que foi um índice, né, de desempenho do SUS a partir de um conjunto de indicadores. Esse esse índice, ele foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite e ele serve para guiar também como é que andam os processos, né, tanto do acesso quanto da qualidade, né? Então esse é o retrato hoje no país. A gente consegue perceber, né, aonde que prioritariamente a gente precisaria estar mais solidário e cooperativo, e a gente precisa utilizar a informação para, de fato, orientar a prática, né? Simultaneamente foi criada uma metodologia que pudesse dizer desses municípios, né, de acordo com o indicador de desenvolvimento socioeconômico e de estrutura do sistema municipal, qual era a cara desses municípios no Brasil. Então a gente também identifica aí questões importantes, né, de falta de estrutura, né, de serviços mesmo, e que estão bem localizados e que apontam, né, a necessidade de a gente intervir, né? Então a gente percebe que do grupo 5 e 6, que são os grupos que têm médio ou baixo desenvolvimento socioeconômico e não têm nenhuma estrutura de média e alta complexidade nos municípios, é a maioria dos municípios brasileiros. São 4.180, na verdade um pouco mais, 4.200 e poucos municípios no país, ou seja, a maioria, onde a gente tem então uma rede sem estrutura de média e alta complexidade, e é com esta realidade que a gente vai precisar pensar as nossas ações. Vou terminar. Então, aqui, muito rapidamente, assim, a gente salta aos olhos que o indicador, esse índice de desempenho IDSUS na região norte, o que prevalece é o vermelhinho e o laranja, que são índices, né, são indicadores que estão com resultado abaixo da média nacional. Se a gente olha o Nordeste e o Centro-Oeste, o que mais prevalece é o amarelo, né, que está aí dentro, amarelo e laranja, né, mas que está dentro da média. Quando a gente olha o Sudeste e o Sul, a gente percebe que o que sobressai é o verde e o azul, que são o maior desempenho. Então, isso já aponta como é que a gente pode, no país, direcionar, né, políticas que visem aí reduzir essas desigualdades, né, que são apresentadas. Ou, enfim, eu traria aqui alguns indicadores de desdobramento desse IDSUS, e, na verdade, é só para mostrar algumas realidades, né, que nos apontam essas desigualdades e que a gente precisaria unir esforços aí para poder superar. Por um outro lado, né, a gente sabe que a maioria das políticas e programas federais, eles necessitam da adesão por parte dos municípios e estados. E em que medida esses municípios estão atentos, né, a essas políticas, né, que visam aí estar alinhado a diretrizes nacionais. Então, também a gente traz alguns dados aí que, com certeza, orientam para nós, na prática, nos dão alguma direcionalidade no processo de cooperação. Então, e por fim, né, dizer que a gente precisa otimizar os investimentos no território nacional, a gente precisa promover a inclusão social por meio de uma ação integrada de políticas, de fato, e a articulação e a mobilização dos atores locais, ela é essencial, porque desse debate aqui eu fico pensando qual é a discussão que a gente consegue fazer produzir nas comunidades de fato em relação ao que está se debatendo aqui. E, por fim, que um modelo de gestão apoiado em fóruns e conselhos, ele deve criar, então, nas regiões, uma base institucional que proporcione interlocutores legítimos e representativos para um processo interativo de planejamento e gestão de desenvolvimento regional, né? Isso aí trazido um texto de Bandeira, que fala da institucionalização das regiões no país e que a gente precisa avançar, né, numa ação mais articulada e integrada para o desenvolvimento regional como um todo. Obrigada. Eu passo a palavra então ao Alberto Brandão. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de consideração do Dr. Alberto Pellegrini Filho, presidente do comitê da comissão executiva desse evento, agradecer o convite em nome do secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Frederico Amâncio, que não pôde estar presente por
atividades na própria secretaria e junto ao governador. Agora, gostaria também de parabenizar pelo evento, que proporciona certamente várias contribuições, importantes contribuições, para o desenvolvimento aí humano e social na região Nordeste, que certamente se refletirá nos próximos anos aqui em nossa região. Eu gostaria já de antemão dizer que eu não tenho tanto contato com a área de saúde. Eu costumo dizer que tenho 3 contatos básicos, né? O primeiro como usuário de serviços, o segundo como agente público que acompanha a gestão de saúde, e o terceiro que sou casado com uma profissional da área. Então, esse eu acho que é o contato mais próximo que eu tenho, né? Então, se eu estiver falando alguma coisa errada sobre saúde, me ajudem aqui na contribuição. Eu pretendo falar mais sobre como é a nossa experiência de gestão, o que é que a gente tem feito para tentar tirar do papel, transferir as políticas para práticas efetivas aqui no Estado. O modelo Todos Pernambuco, ele foi adotado aqui no Estado em 2007. Nós começamos com um processo de participação da sociedade que envolveu, no primeiro momento, a partir das regionais, a população dos vários municípios, que foi replicado no segundo governo, em 2011. Então, nós partimos com a premissa de que a gestão pública ela deve envolver não apenas a formulação, que é uma etapa muito importante da participação social, mas também que essa participação social esteja presente na implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas geradas. Então, essa é a proposta do modelo Todos Pernambuco. Como é que ele se desenvolveu? Eu vou primeiro mostrar uma panorâmica e depois adentrar um pouco mais. A partir dos programas de governo e dos seminários regionais, nós desenvolvemos todas as políticas, os objetivos, metas e ações, convertidas todas no mapa da estratégia. Certo? Esses mapas da estratégia indicam objetivos do Estado a serem realizados. Nos objetivos, nós traçamos mapas setoriais, e esses mapas setoriais têm interrelação entre não só as várias secretarias, mas entre os vários agentes vinculados ao segmento, ao objetivo que nós estamos propondo. E isso se refletiu também, ou se reflete também no próprio PPA. Então, há um casamento entre aquilo que se propõe como um objetivo, como uma meta, com o orçamento. Nós trabalhamos com a equipe de suporte à gestão, na Secretaria de Planejamento, onde damos suporte, por exemplo, à própria Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Fazemos acompanhamento da execução e realizamos monitoramento intensivo. A ideia do monitoramento é principalmente fazer com que as ações que foram propostas venham a se realizar. E como última parte, né, a gente usa os indicadores para verificar se aquelas nossas ações estão gerando os impactos esperados. A gente vai entrar em cada uma dessas etapas, só casando aqui. O primeiro bloco a gente chama de P, de planejar, mas na gestão pública a gente pode também considerar como formular. Então, aqui é a hora da formulação das estratégias, das ações. A segunda parte envolve o fazer e o controlar. E a terceira etapa, que no caso do ciclo de gestão pública seria o implementar e monitorar. E a terceira etapa, que a gente chama ali, é o avaliar, o agir corretivamente. Vamos detalhar cada um deles aqui. A primeira parte, a gente chama de formulação, ela tem duas referências principais. A primeira foi o próprio programa de governo, né, que já tinha algumas contribuições, algumas ideias do que a gente poderia desenvolver, mas nós fomos também verificar na sociedade quais eram as contribuições que elas poderiam fornecer para que a gente pudesse também realizar tais ações. Então, houve um conjunto de seminários, chamado Seminários Todos de Pernambuco, envolvendo todo o Estado e que levou à construção do mapa da estratégia. Esse conjunto de seminários obteve no ano passado o reconhecimento pela participação popular, ganhando o prêmio da ONU, né? O prêmio como principal política de participação popular em gestão pública no mundo. Então, reflete um pouco de como é que a gente envolve nesse processo a participação das pessoas. Só uma comparação que é importante,
no primeiro momento, em 2007, nós realizamos eventos, seminários em todas as regiões de desenvolvimento, assim como em 2011. Nós tivemos, no primeiro momento, em 2007, as propostas sendo discutidas em plenária. Em 2011, nós organizamos em salas temáticas. Quando a gente fala salas temáticas, envolve a participação de todos, os agentes, os usuários, as pessoas que fazem parte do sistema. Nós tivemos 5.207 participantes em 2007, 13.498 participantes em todo o Estado no ano de 2011. E em 2007 tivemos 2.600 propostas, e em 2011 tivemos um salto aí enorme para 26.147 propostas. Para dar uma ideia de como isso se consolida, que é um trabalho enorme aí da Secretaria de Planejamento, a gente transformou essas 26 mil propostas em torno de 1.000 metas prioritárias. E nós passamos a acompanhar essas metas prioritárias, algumas delas na área de saúde. As demais metas que surgiram como propostas, elas continuam sendo, em alguma instância, como uma meta não prioritária. O que quer dizer que a Secretaria pode, se sobrar fôlego, tocar as demais metas. Certo? Não esqueceu as outras propostas, apenas priorizou aquelas que a gente considerava que teriam maior impacto. Um ponto que foi tocado aqui pelo doutor Isabel, que eu acho que é importantíssimo, é o casamento, o alinhamento entre o planejamento e o orçamento. Nós adotamos isso, todas as nossas ações, todas as nossas metas prioritárias têm um batimento imediato no orçamento. Qual o impacto disso? A gente verifica se é possível ou não realizar essa meta. Vai acompanhando a situação orçamentária e até da execução orçamentária e casando com a execução física, a execução da própria obra ou do próprio programa. Isso faz com que seja possível um acompanhamento mais próximo entre o orçamento e o planejamento, e assim assegurando uma maior efetividade. Todas as ações, a gente chama de metas prioritárias, nós convertemos, como um exemplo aqui da barragem de Panelas, nós convertemos em planos operativos. Esses planos operativos foram traduzidos, digamos assim, em uma apresentação, e essa apresentação evoluiu ao ponto que nós desenvolvemos hoje um sistema que permite, né, o acompanhamento por parte, hoje, ainda do gestor maior do Estado, no caso do governador, do secretário de saúde, dos secretários executivos, dos gerentes, dos operadores daquela meta, enfim, todos começam a participar. E já um desafio que nós temos é transformar esse sistema, que já é possível, em algo acessível à população. Então, aos poucos, a gente vai envolver a população não só no processo de formulação, que já é o caso hoje, mas também no processo de implementação e monitoramento. A população vai ter acesso a, por exemplo, acompanhar a execução de determinado programa. Nós fazemos isso detalhando em planos de ação, como nós colocamos aqui, como as reuniões de monitoramento. Por exemplo, hoje eu vim direto da reunião que está acontecendo agora sobre educação, sobre o Pacto pela Educação. Então, nós temos reuniões semanais, o governo direcionado para objetivos e o padrão único de acompanhamento e prestação de contas. Hoje nós adotamos um sistema, a gente chama de sistema de painel de controle. Apenas para dar uma referência, esse sistema, ele está aqui colocado, ele traz de cara um mapa da estratégia, então faz com que as pessoas se situem. Era uma grande dificuldade em algumas instituições saber, por exemplo, em que eu posso contribuir com o Estado. A partir desse mapa da estratégia, a gente começa a ter uma visão mais clara do que pode ser feito por cada pessoa, por cada agente, em que ele pode contribuir. Por exemplo, uma ação de saúde pode contribuir mais na frente com a cidadania. Então, essa relação de participação de uma secretaria em um objetivo ou em outro, ela pode ser observada a partir do mapa da estratégia. Aqui, só como exemplo, né, a gente colocou como visão do futuro, Pernambuco é um lugar melhor para trabalhar e viver, com algumas premissas, dentre elas aqui um fato importante, que é o próprio diálogo com a sociedade, está colocado aqui como uma das premissas do modelo, né, e a atuação com focos prioritários, principalmente nos estratos mais vulneráveis da população. Com base nessas premissas e nos focos prioritários, nós desenvolvemos os objetivos vinculados a uma perspectiva. Por exemplo, qualidade de vida, entendemos que a saúde ela está para
contribuição na qualidade de vida. E se nós entrarmos num objetivo especificamente, a gente vai ver um conjunto de ações, né? Conjunto de ações aqui na área de saúde, cada uma delas colocada, representada por um quadradinho desse, certo? E que eu querendo saber como está cada ação dessa aqui, eu posso, por exemplo, clicar e acompanhar a evolução dessa meta, certo? Então, é uma forma que hoje já permite a ação direta e a responsabilização direta também de alguém que seja gestor. Você pode observar, por exemplo, que há uma identificação da pessoa responsável por essa meta. Nós temos pelo menos uma pessoa responsável por cada meta. Então, a forma de gerir nos permitiu começar a trabalhar com uma efetividade, uma resposta mais efetiva para a sociedade. Isso se deu na forma de indicadores, certo? Nós temos principalmente os indicadores em 3 pactos: o Pacto pela Vida, foi o primeiro, o Pacto pela Educação e o Pacto pela Saúde. A Secretaria faz o acompanhamento aí semanal desses indicadores, discutem, debatem, questionam, argumentam, propõem em cima desses indicadores. Então, a gente transformou, por exemplo, eu posso falar do caso mais próximo para mim, que é o da educação, um conjunto de indicadores que era meramente burocrático, né? As pessoas usavam 105 indicadores e se perguntavam assim, para que esse indicador? Ninguém sabia por quê, nem para quê, nem qual era o sentido daquilo. E passou a fazer um sentido quando eles começaram a ver a evolução dos indicadores e o foco, né? O foco direcionado para alguns indicadores, não para tantos indicadores como era antes. Então, aqui, por exemplo, tem o caso da educação, né, com um conjunto de indicadores. Se perguntar hoje para qualquer gestor de escola estadual, como é que está o seu indicador estadual do IDEP, ele vai saber dizer porque ele acompanha, ele faz o monitoramento com base nessas informações. O mesmo com a saúde. Então, a gente observa, por exemplo, aqui, que a relação também, ela é uma relação que na saúde passa não só pelas regionais, mas também pelos grandes hospitais. Então, nós temos uma atuação aí de regionais, um conjunto de informações que vão permitir o gestor, inicialmente o gestor local, o gestor de uma regional, de um hospital, depois o próprio secretário de saúde e o próprio governador podem permitir a tomada de decisão mais imediata a respeito da evolução desses indicadores. Os resultados da utilização desses indicadores são bastante interessantes para o Estado. A gente, desde que começou a acompanhar, tem visto uma evolução grande em grande parte das ações que a gente realiza. Tá? Em educação, por exemplo, nós tivemos um aumento de investimentos na área de 608%, na saúde 141%, na segurança pública 344%, considerando o período aí, da relação média entre 2003, 2006 a 2012. Mas o principal para mim aqui, falando em termos de saúde, você vê ali que é importante na área de segurança. Na área de saúde, nós temos aí alguns indicadores interessantes, né? Um deles, por exemplo, é a taxa de mortalidade por causas evitáveis. Houve uma redução aí da implementação do Pacto pela Saúde em 2011 até o ano passado, de 8,2% nessa taxa. Também houve uma redução do coeficiente de mortalidade infantil, também uma redução de 27,2%. Dentre tantas outras iniciativas e resultados que a gente tem observado. Então, o que a gente pode colocar de uma forma ampla, pensando no tema do evento aqui, especificamente da mesa redonda, planejamento intersetorial e gestão participativa. Nós avançamos em termos de Estado, como Pernambuco, como gestão pública em Pernambuco, avançamos no sentido de trazer a população para participar da formulação e, consequentemente,